Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse curso da metodologia do culto, a maneira de cultuar. Nós estamos no segundo capítulo da apostila. Nós estamos falando de batalha espiritual. Nós falamos de Amaleque. E hoje nós vamos falar de Jezabel e Acabe e Jezabel. Você sabe que Acabe foi um rei de Israel, um rei muito ímpio, muito sujo, muito maligno, que perseguiu o povo de Deus, um dos mais ímpios reis que Israel já teve. E Acabe tinha uma mulher que conseguia ser pior do que ele. Se ele era ímpio, ela era ímpia e um pouco mais. Se ele era mau com os profetas de Israel, Jezabel era muito mais. E esse casal, Acabe e Jezabel, eles agiam iguais, eles agiam unidos. Mas Jezabel, ela conseguia muitas vezes ter mais autoridade do que o próprio rei Acabe. E muitas vezes Jezabel tinha o poder de subjugar o próprio Acabe e amedrontar todo Israel e amedrontar os profetas de Deus, os profetas de Israel, inclusive Elias, que era um homem muito corajoso, um homem que teve coragem de ir diante de Acabe e falar que não choveria mais, sendo Acabe adorador de Baal, o deus da chuva, o deus da produtividade, e ter a coragem de cerrar o céu com a oração na frente de Acabe. Elias, um homem tão corajoso, que fez o desafio do Monte Carmelo, desafiando 850 profetas de Baal, patrocinados por Jezabel, patrocinados por essa rainha má, maligna. E nesse desafio, Elias, ao orar para cair fogo do céu, mostrou que Jeová era Deus em Israel e matou 850 feiticeiros, homens truculentos, homens que estavam acostumados a matar crianças em holocaustos, em sacrifícios. E Elias, um homem de coragem tamanha, que matou 850 profetas. Mas quando Jezabel amedrontou, quando Jezabel ameaçou de morte o Elias, ele saiu fugido, com medo, angustiado, caiu em depressão, perdeu o sentido do seu ministério. Veja que Jezabel, portanto, era uma mulher de imposição, e Acabe era um rei de submissão. Veja que o que eles fizeram em Israel foi tão grande que eles conseguiram acabar com quase todos os profetas em Israel. Só havia profetas escondidos, havia só 7.000 joelhos que não haviam se dobrado diante de Baal. Tamanha a propaganda, tamanha a força que Jezabel dava aos profetas de Baal. Veja que nós vamos falar hoje desses espíritos, dessas ações espirituais que ocorreram fisicamente no Velho Testamento em Israel e hoje ocorrem espiritualmente no reino de Deus, na igreja. A mesma ação, a mesma manobra, são as mesmas atitudes, as mesmas estratégias usadas pelo demônio, as mesmas que ele usou lá no templo de Israel com Acabe e Jezabel. Então, hoje nós vamos falar desses espíritos de Jezabel e de Acabe. Veja que aqui na apostila eu escrevo assim, os demônios agem como Acabe e Jezabel agiam, amedrontando os profetas como faziam no passado. Veja que é um espírito de medo sobre os profetas. Acabe é um espírito de submissão e Jezabel é um espírito de autoritarismo.
Bom, Acabe se submete e Jezabel se impõe com autoritarismo. Acabe aceita as ordens e Jezabel dá as ordens. Acabe abaixa a cabeça e Jezabel trabalha com imposições. Os dois agem juntos. Um depende do outro para terem sucesso. Então veja que são dois espíritos, um de submissão e outro de imposição. Um que faz abaixar a cabeça e o outro que impõe sobre a cabeça abaixada. Veja que esses espíritos, eles agem no nosso culto, principalmente na liderança, principalmente no pastor, nos obreiros, nos líderes. São espíritos que querem impor e submeter os homens. Você lembra que eu disse que é impossível que o diabo impeça Deus de agir, mas é possível que o diabo nos atrapalhe para não provar o agir de Deus. Então veja, há essas ações espirituais, certo? Esse espírito de Jezabel que impõe, que coloca a ordem, que ordena, e o espírito de Acabe, que é o espírito do medo, o espírito da submissão. Através, por exemplo, quero dar um exemplo. Alguém que não está contente com alguma coisa e impõe a sua opinião sobre a vida do pastor. Assim, o irmão influenciado por Jezabel diz: pastor, se o senhor colocar iluminação na igreja, eu não volto mais aqui. Notem que não se trata de uma sugestão, mas de uma imposição, seguida de uma condição, de uma ameaça. Ou seja, mediante a ação de Jezabel, exigiu-se que o pastor não colocasse iluminação na igreja. Caso o pastor desobedecesse, aquele irmão abandonaria a igreja. Então veja que não se trata de sugestão de ideias, se trata de imposições com condições. Eu imponho a minha opinião e coloco uma condição. Só existe uma condição: ou faz o que eu estou fazendo, ou eu ajo para te atacar, para te ferir. Então veja, isso acontece muitas vezes na vida dos pastores, membros que chegam e falam: se o Senhor não fizer isso, ou seja, não é uma sugestão, ordenando, faça isso. Caso o Senhor não faça, eu saio da igreja, eu farei isso. Existem muitas dessas coisas ainda, na vida dos pastores, dos obreiros, com o fim de impor. Veja bem, o pastor quer colocar uma iluminação diferente na igreja, alguém não gostou e alguém disse: se o senhor colocar, eu saio da igreja. Bom, a Jezabel falando: Acabe, vem no pastor e coloca o medo. Poxa, eu vou perder um membro. Ao perder esse membro, eu perco a família dele. Ao perder a família, eu perco os amigos que ele trouxeram para a igreja. Eu vou perder, eu não posso perder. Então o pastor se submete. Não há outra opção para o pastor a não ser submeter. Ou ele coloca a iluminação e as pessoas saem, ou ele se submete, ele se sente acuado. Então Jezabel e Acabe agem para acuar a liderança. Eles acuam, eles impõem. É uma condição: ou faz o que eu quero, ou não tem conversa, não tem. Quem manda sou eu. Então esse espírito, ele age nos líderes para mandar nos líderes. É uma imposição que manda, que ordena na vida dos líderes, sempre com uma imposição, com uma ameaça, e essa ameaça causa um medo. Então Jezabel e Acabe, eles trabalham assim. Foi assim que eles trabalharam em Israel com os profetas. Assim que eles levantaram o culto a Baal e diminuíram o culto a Yahvé, foi assim que Elias fugiu de Jezabel, por imposição. Eu imponho, eu coloco medo, eu faço com que essa liderança, esse profeta se submeta. É simples, é comandar
através de imposição e de submissão errada. Então, eu quero falar um pouco agora a respeito da ação de Jezabel no culto. Você já percebeu, né? Eu já expliquei a história, já expliquei como eles agem. Eu quero falar um pouco da ação de Jezabel no culto. Veja, nós precisamos ter discernimento de espírito. Eu já tive muitos problemas por não ter a sabedoria do discernimento de espíritos, porque a gente acha que o discernimento de espírito é um dom que se manifesta no culto para dar uma palavra para alguém, mas discernimento de espírito tem tudo a ver com a nossa vida, com a condução da nossa vida, com conversar com as pessoas, porque muitas vezes nós estamos conversando com pessoas que estão influenciadas por ideias, e essas ideias são do diabo. O caso de Pedro e Cristo, e Pedro diz: para trás de mim, Satanás, porque o que Pedro falava procedia de influência maligna. Então Jesus simplesmente mandou aquele Satanás sair ali, daquela influência sobre a vida de Pedro. Nós precisamos ter esse discernimento, porque quando nós não temos discernimento, nós vamos perecer, nós vamos fazer coisas que não deveríamos fazer, nós vamos acatar ideias que não deveríamos acatar, nós vamos nos submeter em horas e momentos que nós devemos nos impor, nós vamos ser colocados debaixo de jugo, de opressão, sem que percebamos, porque não há direção do Espírito sobre nós. Veja, que se alguém coloca a imposição sobre você com uma condição, não te dá um caminho de alternativas, preste atenção nisso. Isso não é uma sugestão, isso não é uma ideia, isso não é uma conversa, isso não é um debate, isso é uma imposição com ameaça. Sai fora disso, porque isso não procede, não vem do Espírito para nós, vem de obras malignas. Então, a ação de Jezabel no culto. Primeiro, esse espírito luta contra o espírito de profecia, ou seja, Jezabel luta contra os profetas e contra a unção que pode ser derramada sobre alguém para fazer um culto profético. Repito, esse demônio luta para não haver unção profética ou adoração espontânea no culto. Isso porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 19:10. Vem sobre os santos quando esses estão em espírito, mas tal demônio não mede esforços para coibir essa ação. Então veja que esse espírito de Jezabel, a luta dele é específica contra os profetas, contra o espírito de profecia, contra a unção profética, porque é sobre a unção profética nós profetizamos sobre Jesus, sobre o que ele é, sobre o que ele falou, sobre o que ele fez. É quando nós liberamos a unção profética, é que as coisas de Deus elas fluem de maneira extraordinária. No entanto, Jezabel age contra o espírito de profecia, porque o espírito de profecia ele dirige a nossa vida, o espírito de profecia ele inaugura tempos novos na nossa vida, o espírito de profecia faz com que nós entremos em níveis de coisas para a nossa vida que nós nunca entraríamos senão pelo espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, é tudo aquilo que Cristo falou e fez. Então esse espírito, e como ele agia lá em Israel, coibindo os profetas, ele age coibindo a unção profética no culto. Tudo tem que ser lógico, tudo tem que ser racional, tudo tem que ser humano, nada pode ser extraordinário, sobrenatural e espiritual, porque aí vem a ação de Jezabel. 2. Se a unção profética veio sobre o pastor, o seu culto foi de expressão forte de adoração, Jezabel procurará agir em que não concorda com o mover do Espírito Santo. Por isso, não raro, vemos pessoas reclamando de alguém que chorou ou que foi tocado fortemente pelo Espírito Santo. Jezabel gosta de métodos, e quando o culto não segue tais métodos, esse espírito agirá em algum irmão como forma de se opor àquilo que está acontecendo. Então veja, se houver uma manifestação espiritual, se houver uma língua estranha, se houver uma interpretação, se houver alguém que está fazendo algo fora do comum, a Jezabel ela simplesmente se oporá. Então as pessoas começam a falar, mas isso não é certo, isso está fora do método do culto, do ritualismo do culto, da metodologia
do culto. Então tudo que sai fora, que é um mover do Espírito, Jezabel se opõe. 3. Esse Espírito confrontará o pastor ou quem profetizou ou adorou profeticamente. Tal confronto baseia-se em ameaças do tipo: se acontecer isso de novo, eu saio da igreja. Muita gente não gosta desse tipo de ação. Se isso continuar, eu acredito que muitas pessoas vão abandonar este ministério. Quer dizer, esse espírito sempre faz ameaças e implanta o medo. Ademais, muitos membros da igreja são atacados por Jezabel, objetivando amedrontar o pastor. Porque de repente alguém dá um grito no meio da igreja, ou faz alguma coisa diferente, e as pessoas que não gostam vão chegar no pastor e vão dizer, as pessoas vão sair da igreja. Sim, tem pessoas que não gostam, sempre existe um espírito de medo por trás, um espírito de imposição quando há algum mover do espírito, alguma coisa sobrenatural. 4. Esse espírito tentará impor alguma condição para impedir a ação profética de forma ameaçadora. Jezabel disse que iria matar o profeta Elias, que tinha matado os 450 profetas de Baal. Assim, são atitudes comuns a membros sob a influência de Jezabel, murmurações como: se não parar, eu vou fazer isso. Se continuar, eu paro de devolver meu dízimo. Se não parar, eu não frequento mais o culto de domingo. Em conclusão, sempre haverá uma condição equivocada, demoníaca, uma imposição espiritual. Uau! Sempre há uma imposição espiritual e a pessoa sempre vai estar travando para a vida do reino. Eu não devolvo mais meu dízimo, eu não faço mais isso, eu não concordo, eu não aceito. Isso tem acontecido muito, né? Às vezes o culto ele tem uma outra dinâmica e as pessoas não concordam com a dinâmica do culto porque elas estão acostumadas com um jeito de culto e de repente há uma mudança e as pessoas ficam sem saber e começam a colocar dentro de si imposições com ameaças. Repreenda isso em nome de Jesus. 5. Amedrontar o pastor ou o irmão. Suas ameaças e confrontos sempre provocarão incômodos no coração do pastor ou dos obreiros. Se o ministro de louvor fez algo diferente no culto, alguém terá a capacidade de expor o seu descontentamento, tentando amedrontar esse ministro. Se o pastor teve uma direção diferente, esse espírito levará à insatisfação que ele mesmo gerou aos ouvidos do pastor, de forma que o pastor não queira mais agir daquela maneira. Então veja bem que isso tem acontecido. Eu me lembro que em determinado culto eu dei um grito e uma pessoa incomodou e ela disse assim: meu ouvido, eu me incomodei, eu me irritei, eu me irei com o grito do pastor, eu não concordo com isso. Olha, o que tem a ver? Eu dei um grito de adoração, foi um grito de adoração no culto e a pessoa saiu da igreja. A pessoa saiu da igreja porque eu dei um grito de adoração no culto. Veja bem que são essas coisas que nós, os homens de Deus, não podemos ter medo e devemos nos colocar na condição de ser usados pelo Espírito sem nos importar com a ação espiritual na vida das pessoas, porque muitas pessoas elas depois entendem, quando você confronta, elas entendem, porque o que Jezabel quer é que alguém de lado acabe, que é a submissão sobre a autoridade maligna, é se submeter sobre uma ação espiritual. Mas quando alguém se impõe a uma autoridade para quebrar essa força espiritual, não só na própria vida, mas como na vida das pessoas que estão sendo influenciadas. Então que possamos ter discernimento de na hora do culto, nós que fazemos o culto a Deus, se nós somos inspirados pelo Espírito Santo, e vem aquele medo, e vem, se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Mas e se eu fizer isso depois, tem pessoas aqui que não vão gostar. Poxa, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito, nós não podemos ser carnais, nós não podemos fazer nada para aparecer, para nos mostrar, nós temos que ser o mais simples possível. Porém, se nós somos movidos pelo Espírito, nós devemos seguir a direção do Espírito Santo
e repreender o espírito do medo, porque o espírito do medo é Jezabel e Acabe trabalhando junto para que a unção profética não se manifeste através da nossa ministração, através da nossa vida. Nós vamos continuar nesse assunto. Graça e paz.